Tá pensando em comprar um SUV, mas precisa de um elétrico? Uma das opções mais baratas do mercado é esse carro aqui, Jack EJS4, que eu vou mostrar todos os detalhes para você a partir de agora, e roda a vinheta. Para você que chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e seu comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação a esse carro aqui, deixa nos comentários que eu te respondo. E caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, pode deixar nos comentários que eu vou tentar fazer a avaliação para você. E não se esqueça, na hora de vender o seu carro, agende uma avaliação gratuita na Instacarro e bora para avaliação. Bom, começando a falar desse carro aqui pelo visual dele. Ele é baseado no Jack T60, que era um modelo a combustão e foi adaptado aqui. Naquela época ele tinha motor 1.5 turbo e agora ele tem a configuração 100% elétrica. Então, de visual que a gente tem aqui, nessa parte superior aqui a gente tem o DRL dele, e aqui inferior, mais ou menos na mesma lógica do Citroën C3, da Fiat Toro, a gente tem o farol nessa parte inferior. Como o farol é aqui embaixo, ele não tem farol de neblina, é uma característica importante. Aqui na frente ele tem uma das câmeras do sistema 360 e como um carro elétrico, ele não tem grade, é fechadinho aqui. A abertura só na parte inferior para refrigeração das baterias. Vindo aqui para a lateral, ele tem rodas de 18 polegadas, visual diamantado e escurecido, tem essa capa que contorna o paralama, a parte inferior aqui do veículo em preto, né, e vem até aqui a traseira. Isso para dar uma ideia quando você vê o veículo de lado de que ele é mais alto, ele acaba elevando o design da carroceria dele. E essa elevação do design da carroceria também é reforçado por essas duas linhas, ó, uma que sai ali nessa parte superior aqui da tampa, sobe, e uma inferior, então a gente eleva a altura dele. Um detalhe interessante de visual também é aqui nas janelas, que tem esse visual escurecido e esse recorte aqui para a traseira, fica bem bonito. Spoiler traseiro, temos aqui também barras longitudinais em alumínio escovado, e aqui na traseira essa lanterna em LED, que é interligada, bem parecida com o que o HB20 usa, mas lembrando que esse carro veio primeiro, então se alguém copiou alguém foi a Hyundai. Então talvez eu tiraria essa lágrima aqui, eu deixaria só o visual inteiro. Temos aqui o logo EJS4, o logo da Jack Motors e SHC, que é a importadora. Aqui dentro a gente tem o porta-malas dele, 520 litros de volume e as tomadas para recarregamento. Aqui a gente tem um adaptador para usar em tomadas do tipo 2, esse carro usa tomada tipo 1, e ali o sistema para você carregar em tomada residencial. Aqui embaixo, mostrando no porta-malas, ele não tem step, tem só o sistema de recarregamento aqui de pneus para reparo simples, então ele não usa step. E mais detalhes eu te mostro lá dentro. Aqui dentro, começando pela porta, a gente tem essa parte superior aqui, que é revestimento plástico, só que toda essa parte onde a gente tem contato com as mãos aqui, tudo é revestido em couro. Mesmo padrão de couro dos bancos, um couro até que bem legalzinho. Tem esse acabamento aqui como um bronze aqui na maçaneta. Maçaneta também tem um acabamento metálico. E esse bronze a gente vai ver em outros detalhes dentro do carro. Então você vai ver aqui esse mesmo tom na costura e aqui nas laterais, ó, vendo de longe dá para ver melhor. E aqui no banco também a costura. Banco bem bonito, por sinal, bem ergonômico, confortável, com revestimento em couro. Vindo aqui para o volante, a gente tem um volante multifuncional. Do lado esquerdo aqui a gente tem os controles do piloto automático normal, né? No caso dele não é adaptativo, e do limitador de velocidade. Do lado direito a gente tem os comandos do computador de bordo e para atender e desligar chamadas. O computador de bordo desse carro, o painel de instrumentos. Aqui a gente tem informação de autonomia e porcentagem da bateria, e do lado direito as informações ali de rodagem. Ele mostra ali quanto de energia está consumindo no momento, então tem 3 amperes, porque o ar-condicionado está desligado, está ligado na verdade, porque está a apenas 36 graus no momento. E ali mostra a capacidade da bateria, qual que é a voltagem no momento, velocidade de roda.
e ali ao centro o velocímetro e o desenho do carro. Se eu pisar no freio ali, ele vai acender. Então, característica legal desse carro aqui. Quando a gente tem aciona aqui, a gente pode mudar as informações. Então, eu posso mudar da condução, posso mudar para menu. E em menu eu posso ver outras informações desse painel aqui. Posso ver aqui informações de avaria do veículo, se tem algum problema, visão de algumas informações dele, ó. Então, repõe condução do veículo. Quando você aperta essa função, você zera o trip. Então, tem informação aqui de temperatura e pressão dos pneus, mas está em quilopascal. Então, para você calibrar o pneu aqui, você vai calibrar no posto em PSI, mas vai ver a informação aqui em quilopascal. Então, são algumas das informações que você consegue ver aqui no painel de instrumentos. Então, alarme de velocidade, volume, então tem algumas informações por aqui. A gente tem a central multimídia desse carro, ela tem conexão Android Auto e Apple CarPlay, mas somente por fio. E também, qual que é o grande problema para mim dessa central multimídia, que na experiência de uso aqui ela deu várias travadas. Como você pode ver, ela está no rádio aqui, mas é o que acontece muito, você está usando o Apple CarPlay, em algum momento ela volta para a função de rádio, mesma configuração anterior, depois ele volta, fica uma certa briga. Então não foi uma relação tão de boa convivência não. Aqui na parte de baixo a gente tem esse menu, que é o menu para você fazer o controle aqui de ar-condicionado, sistema de som nessa parte superior. Tem alguns atalhos aqui, lembrando que esse carro tem ar-condicionado digital, mas é ar-condicionado de uma zona só. Então eu vou mexer aqui na temperatura, ó. Ele mostra aqui a temperatura, num azul bem ruim de enxergar. E aqui embaixo eu mexo na velocidade do ar, ó. Tem essas informações por aqui. Para fazer a conexão com a central multimídia a gente usa essa USB. Tem ainda uma tomada 12 volts por ali. Aqui embaixo a gente tem a chave seletora de marchas. Então para cá, ó, se eu pisar no freio, jogo para cá, tô no D, N e R, e o P eu aciono aqui para fazer o estacionamento. Fica bem difícil de enxergar, mas ó, tá aceso aqui. Outro ponto de briga aqui, ó, câmera 360. Essa câmera ela tem uma resolução muito boa, na verdade, me surpreendeu pela resolução, só que ela falhou bastante na experiência, ó. Ah, agora funcionou. Tá vendo? Tá com um bug ali, mas a qualidade da imagem é muito boa. Fora essa qualidade da imagem, a gente tem esse sistema aqui, que quando você vira o volante, as linhas também acompanham, mas continua com bug lá na câmera. Mas você consegue também selecionar qual visão você quer, ó. Bem bugadinha a câmera. Fora isso, dá para ressaltar desse carro aqui, é que a gente tem o controle dos bancos. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. O banco tem regulagem elétrica para subir, para descer, e para frente e para trás. Só que a regulagem aqui do encosto, ó, tem que ser manual. Pô, podia ser regulagem elétrica, né? Podia fazer uma diferença boa nesse sentido. Outro ponto que a gente pode ressaltar aqui desse carro no interior é que ele tem o teto solar. Então a gente pode fazer o acionamento aqui da cortina. Bem grande, vai até lá no final. E aqui fazer a abertura do teto. Ponto interessante, eu gostei desse aqui, é um ponto que eu gostei bastante desse carro, mas eu vou fechar porque tá calor pra caramba. Aqui no banco de trás, o espaço é muito bom, na verdade, muito bom, ó. O seu banco tá na minha posição de dirigir, aqui na frente, e eu tenho aqui, ó, 4 dedos bem abertos, consigo mexer bem aqui a perna, bem confortável. Tenho saída de ar-condicionado aqui para me manter refrigerado e mais 2 saídas USB ali para recarregamento. Qualidade de acabamento, mesmo padrão lá da frente, então plástico em cima e aqui o couro embaixo. Bem confortável. Com relação ao espaço para a cabeça, ó, espaço até que ok, eu tenho 1,74 m, consigo ficar confortável aqui sem nenhum problema. Também a altura aqui do encosto é bastante razoável. Tô bem confortável. Eu realmente me surpreendeu bastante o espaço interno desse carro. Mas para poder te falar se ele é bom aqui, espaço interno, acabamento todo em couro, bem bonitinho, será que vale a pena andar com esse carro? Será que vale a pena você investir nele? Eu vou mostrar para você como é o test drive. Bora lá.
Já que a JS4 vem equipado com motor elétrico que gera 150 cavalos de potência e 34,7 kg de torque. E lembrando, como todo carro elétrico, ele não tem marcha, então é uma marcha única para frente, uma para ré, que é só um funcionamento do inversor do motor elétrico. Em relação a desempenho, não tem nada do que se reclamar desse carro, porque o desempenho dele até que é muito bom para baixa potência. Se a gente considerar um SUV desse tamanho, digamos que tem uma potência próxima ou similar assim a de um Volkswagen T-Cross. O grande problema para mim desse carro é como ele parece mal ajustado. Parece que como se pegassem vários carros separados, várias características, juntassem tudo numa coisa só e esperasse que aquilo funcionasse adequadamente. E na verdade não é o que acontece nesse carro. O conjunto elétrico dele tem um bom funcionamento, ele tem uma bateria de 55 kW. E o primeiro ponto dessa bateria, assim, já que eu entrei nessa seara, é que a bateria de 55 kW, e quando você pega o carro, ele te dá uma autonomia de 420 km. Então, quando você tiver com um tanque cheio, no caso aqui, a bateria cheia, você tem 420 km de autonomia para rodar. O grande problema é que essa autonomia não é verdadeira. É o que é divulgado pela marca, é o que é divulgado aqui pelo computador de bordo, mas quando você começa a rodar com o carro, você vê que esses primeiros quilômetros, eles descem muito rápido. Eu fiz um teste aqui, rodando sempre mais ou menos um trajeto similar a esse, rodando em cidade, e cidade com trânsito moderado a pesado, né? Que é uma condição que um carro elétrico na verdade gosta, que eu tô acelerando pouco, estou andando de maneira intermitente, ele está gastando bateria mais no momento de estar com o ar-condicionado ligado do que em outra situação. Uma situação muito confortável para um carro elétrico. E em 40 km ele perdeu 120 km de autonomia. Então para mim isso é um ponto de bastante atenção. Então quando você comprar esse carro pensando, poxa, eu vou comprar um Jaque JS4 porque ele roda 420 km com um tanque, olha, talvez não, talvez essa seja um ponto que você tenha que repensar. Um ponto importante para você também repensar, voltando agora a falar aqui sobre desempenho, é que ele tem 150 cavalos, 34,7 kg de torque, e isso daqui a gente não tem como falar que não é verdadeiro. Andando com o carro, de desempenho é bom, invariavelmente nas acelerações, quando você der pé nesse carro, ele vai cantar pneu. Então, você sente potência, realmente isso é presente. O problema dele é que por ser um carro elétrico, ele vai poupar bateria. Então, quando você colocar esse carro aqui em estrada, ele tem a velocidade máxima limitada a 150 km por hora. Aí você me fala, poxa, mas a velocidade máxima das vias é 120, você nunca vai chegar a 150. Então, em situações de ultrapassagem, pode ser que você precise chegar a 150. Pode ser que uma hora ou outra você precise chegar nessa velocidade. E esse carro não consegue. E é aquilo, quanto mais rápido você anda, mais consome a bateria, mais você baixa a autonomia dele. E chegando nessas medidas de autonomia, bateria e tudo mais, que eu falei de autonomia que não é verdadeira, para mim o principal problema desse carro aqui é a questão de recarregamento dele. O Jaque JS4, assim como todos os Jaques vendidos no Brasil, ele usa uma tomada do tipo 1, como eu mostrei para vocês lá fora. E eu tinha falado que ia explicar melhor aqui dentro. Essa tomada de tipo 1 não é uma tomada muito comum de você encontrar para fazer o recarregamento dos carros elétricos em locais compartilhados. Então, digamos que você vai num shopping, você vai num mercado, você vai num posto de recarregamento, normalmente você encontra a tomada do tipo 2. Então, por conta disso, esse carro ele já vem com um adaptador de tomada padrão tipo 1 para a tomada tipo 2. E isso afeta bastante o tempo de carregamento desse carro. Então, esse carro aqui tem uma bateria de 55 kWh. Se você vai num posto de recarga rápido, que normalmente, de um modo geral, você vai encontrar um posto que recarrega até 11 kWh, nesse carro aqui ele não aceita mais do que 6,6 kWh. Então já é um ponto de atenção, você não consegue carregar mais do que 6,6 kWh. Então você faz a conta. Quantas horas você demora carregando a 6,6 kWh para chegar em 55 kWh, que é a capacidade dessa bateria.
Claro, você nunca vai sair do ponto zero. Se você chegar no zero da bateria, aconteceu algum problema realmente para que você ficasse sem bateria. Não é uma questão normal, não é usual, como pode acontecer com seu celular, por exemplo. Nesse carro aqui, então, você pode ter no máximo 6,6 kWh se você usar um carregador tipo 1 fornecido pela própria Jack Motors. Então você teria que comprar o equipamento da Jack Motors para poder utilizar no seu carro. Aí seria o melhor dos mundos. Então, para 6,6 kWh, você vai demorar em torno de 5, 6 horinhas para poder fazer a recarga do seu carro. Agora, com o adaptador, quando você coloca um adaptador numa tomada do tipo 2, ela entende que você está realmente fazendo uma adaptação. Então ela vai reduzir a potência de recarregamento para que não tenha danos ao sistema, porque ela não sabe qual é a capacidade do seu carro adequadamente, o que ele precisa. Então ele vai baixar esse tempo de recarga praticamente pela metade. Então se você for colocar esse carro para carregar num shopping com adaptador, dos 6,6 que ele tem a capacidade de recarregar, isso vai cair pela metade, para 3,3. Então você vai demorar o que você demoraria 5, 6 horas para você recarregar seu carro, com esse carro num adaptador, você passaria a demorar mais de 12 horas para fazer uma recarga. E, poxa, ninguém vai ficar 12 horas num ponto de recarregamento esperando o carro recarregar. Então isso é bem preocupante. Então esse é um ponto que você precisa considerar na hora de comprar esse carro. Aí tem um outro porém. Você pode recarregar ele em casa numa tomada 220. Só que uma tomada 220, pensando numa tomada muito boa, pensando que a sua casa tem uma rede elétrica nova, que tem uma rede elétrica muito bem equipada, atual, aterrada, tudo perfeitamente, você vai conseguir recarregar o seu carro com no máximo 1,5, 1,7 kWh. Aí você vai precisar de mais de 36 horas para poder carregar a bateria desse carro. Então esses são pontos que você precisa considerar na hora de você comprar um Jaque EJS4. Falando no mais das outras características desse carro, dirigibilidade, potência, bem normal assim para a categoria dele, para o tipo de motorização que ele oferece. Mas para mim um ponto de atenção aqui é relacionado à suspensão dele. Esse carro é um dos jacks que foram um dos jacks que receberam o apoio da Volkswagen para fazer uma adaptação, melhorias no carro, um refinamento nele, para deixar ele mais agradável para os demais públicos fora aí da China. Então, com certeza a Volkswagen fez adaptações na suspensão desse carro. Então, uma característica que muitos outros jacks tinham com relação ao carro, que você não tinha aquele feedback de volante, que você estava dirigindo, você não sentia o toque do pneu com asfalto, você sentia isso muito desconectado e tornava a direção até insegura. Nesse carro aqui isso não acontece. Você tem esse contato muito melhor, a suspensão dianteira é boa. O grande problema para mim é a suspensão traseira desse carro, porque ela é dura demais. Então você já viu aqui, quando eu passei no começo do test drive, numa rua que era mais mal pavimentada, que tinha problemas, esse carro balança demais. E não balança porque a suspensão é mole, ele balança porque a suspensão é tão dura que a carroceria tem que reagir ao conjunto. Ele tem uma roda de 18 polegadas com pneu de perfil fino, que esteticamente é muito bonita, só que isso também prejudica o poder de absorção de impactos da suspensão. Então esse carro, na prática, é um carro que é difícil de você conviver com ele na cidade. Na estrada ele é um pouquinho melhor, só que pela característica também de construção, ele dá umas passarinhadas aqui na frente. Então se você for tentar acelerar esse carro aqui, dar pé em curva, o pneu também não tem muito grip, então ele vai sair de frente pra caramba. Então, assim, o acerto dele é o que eu tinha falado no começo do vídeo. É um carro que parece que foi acertado, combinadas várias peças, vários componentes de vários carros para compor esse carro aqui. Lembrando que ele é montado em cima da plataforma do Jack T60, um carro que já existia, adaptado para motorização elétrica, mas mesmo assim
para mim não funcionou. E o que torna mais difícil assim fazer uma escolha de falar por que eu deveria comprar esse carro é porque hoje ele custa 10 mil reais mais caro do que o Volvo EX30. E quando a gente fala de veículos elétricos, eletrificados, talvez a Volvo esteja na vanguarda assim, da categoria, porque é a que produz os veículos mais tecnológicos, mais eficientes. E nessa faixa de preço, realmente, assim, não tem muito com quem competir. Agora, em 2023, quando eu tô avaliando esse carro, o Jack EJS 4 custa R$ 229.990. Só por esse preço, ele já custa 10 mil reais a mais do que o Volvo EX30. Isso deixa ele um pouco mais difícil de você pensar no investimento num carro desse. Além disso, se você está vendo esse vídeo em 2024, já foi sancionada a lei para aumento de tributação para veículos elétricos, que eram isentos, elétricos e híbridos, na verdade. E já em janeiro, ele vai ter um acréscimo de 10% da tributação. Isso vai fazer com que esse carro passe dos 253 mil reais. Agora, em julho, a tributação vai ser de 18%. Isso fazendo com que ele chegue em torno de 275 mil. Então, na hora de você parar para poder pensar, será que vale você pagar 275 mil num Jack? Claro que todo o mercado de elétrico e híbridos vai subir de preço, mas mesmo assim, se for mantida a mesma tributação para todos, se ninguém oferecer uma oferta especial ou a Jack mesmo oferecer descontos, o Volvo vai continuar sendo mais barato do que ele. Mas e você? Investiria no Jack ou em algum outro modelo do mercado? Deixa nos comentários o que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo. Valeu!